um monte de dúvidas, só que aí não tem como tirar as dúvidas, né? Porque a gravação. Na hora da aula mesmo fica escrevendo um monte de besteira no chat e vendo outras coisas no computador, menos a aula, aí não pergunta, né? É difícil. Sinceridade é tudo. Parabéns. Bora lá? Olha só. Então vamos lá. Eu estou enrolando aqui porque eu sei que eu sei o andamento da disciplina, a gente está bem adiantado, ainda bem. Eu tô sentindo falta da... Cadê a Vitória? A Vitória tá aí? Pra Carole? Ah, ela não tá hoje, tá vendo? Vitória Fracaroli não tá. O Alex, né? Ele não tá. Mas assim, não é surpresa, né? Isso não é surpresa nenhuma, né? Bom, vamos lá. É o seguinte, na aula passada, a gente terminou falando o seguinte, né? Que eu tenho dois efeitos causados pela adição de um soluto, né? Que vai gerar uma variação no ponto de fusão e vai gerar uma variação no ponto de ebulição. Isso veio de onde? Isso veio do gráfico, né, de diagrama de fases da água, né? E no diagrama de fases da água a gente tem as regiões de pressão e temperatura, no qual eu tenho os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? A mudança do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. De líquido para sólido, a gente chama de congelamento, né? No caso da passagem do líquido para o gás, a gente chama de vaporização. O contrário seria condensação. Então, o que acontece? Quando a gente adiciona um soluto num solvente puro, como a água, né? O que acontece? A gente discutiu lá atrás, né? E nós concluímos que a adição de um soluto faz com que a pressão de vapor do solvente diminua, né? E aí, o que vai acontecer? Esse efeito de diminuição de pressão de vapor vai acabar deslocando, lá na frente, ó, vai acabar deslocando a temperatura, o ponto normal de ebulição, que deveria ser aqui nesse lugar, mas passa a ser um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque, olha, a pressão de vapor, essa linha pontilhada do gráfico, acabou diminuindo. Então, eu tenho uma temperatura de ebulição um pouco maior. Então, a ebulição, quando eu tenho um soluto, vai aumentar. O ponto de ebulição vai aumentar, né? Porque vai deslocar para uma região de temperatura maior, né? Maior. E esse delta aqui, ó, a variação de temperatura, o quanto vai variar, é dependente da quantidade de soluto. Quanto mais soluto eu colocar, maior vai ser a variação. Maior vai ser o deslocamento. Por isso que é chamado de propriedade coligativa. O que é uma propriedade coligativa? É aquela que depende da quantidade de soluto. Quanto mais soluto eu colocar, maior vai ser a variação. E aqui eu tenho a outra variação, que seria qual? Ó, o ponto de fusão normal da água estava aqui, ó. Mas quando eu coloquei um soluto, a pressão de vapor diminuiu, consequentemente, houve um deslocamento no ponto de fusão. O ponto de fusão da água, que antes normal era 0 graus Celsius, agora é 0, agora está no ponto de 0 graus menos um delta, menos uma variação. Então, o que vai acontecer? Olha, se eu acrescentar um soluto na água, por exemplo, se eu quiser colocar, em outras palavras, resumindo essa história, se eu quiser colocar água para ferver pura, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Se eu colocar água com açúcar para ferver, ela vai ferver a uma temperatura de 100 mais um ΔT. Se eu colocar água pura para congelar, ela vai congelar a 0 graus Celsius. Se eu colocar água para congelar, água mais açúcar, ela vai congelar na temperatura de 0 menos um ΔT. Ou seja, a temperatura de ebulição aumenta
enquanto que a temperatura de congelamento diminui. Esses dois efeitos são chamados de, respectivamente, ebulioscopia, e o outro efeito aqui, que é o abaixamento da temperatura de fusão, é chamado de crioscopia. Ok? Alguma dúvida? Só um minuto que eu tô com um cachorro muito bravo aqui, peraí. Então vamos lá. E aí, Kramer, qual é o nome do processo? É isso que você saber? Tá. O aumento da temperatura de ebulição aqui, ó, a variação de temperatura de ebulição é chamado de ebulioscopia, que é uma das propriedades coligativas. E o abaixamento da temperatura de fusão é chamado de crioscopia, que é uma outra propriedade coligativa. Tudo bem? De nada. Então, sempre vai ser assim, ó, a temperatura de ebulição vai aumentar e a temperatura de fusão vai diminuir. Resta para a gente saber o quanto vai ser esse delta temperatura de ebulição e esse delta temperatura de fusão. Como eu disse, essa variação de temperatura de fusão e ebulição, esse delta é proporcional, o delta ele é proporcional à concentração de soluto. Quanto mais soluto eu tiver, maior vai ser essa variação, né? Então, existe uma equação que relaciona variação de temperatura que é proporcional à concentração. Que equação é essa? Essa aqui que eu comecei fazendo na aula passada. Eu falei de algumas aplicações, né, das propriedades coligativas. Falei aqui da questão do gelo, o sal no gelo, né? Tudo mais. Então, por exemplo, aqui, para ficar bem claro isso, vamos supor que você vai ferver água. Com... Eu vou fazer duas situações aqui, ó. Uma situação no qual eu coloco... Vou colocar o fundo. Ver se consigo fazer com o fundo aqui. Melhor eu duplicar isso. Vai ser mais rápido. Então, vamos supor que eu coloque... faça uma situação assim, ó. Pergunte, qual vai ser a temperatura de ebulição da água? Qual vai ser a temperatura de ebulição da água? Temperatura de ebulição. E temperatura de fusão também, pode ser, da água ou do sistema, né? Quando eu adicionar 100 gramas de açúcar, 100 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Qual vai ser a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão desse sistema, né? Então, vamos lá. Eu tenho açúcar, você vai colocar lá para ferver, por exemplo, para fazer um café. E aí, você quer saber qual vai ser a nova temperatura de ebulição quando você acrescentar 100 gramas de açúcar. E açúcar, basicamente, é o quê? Sacarose. Certo? Sacarose é C22H... C22... Não, desculpa, acho que é C11H22... Ixi, não lembro mais. Eu fiz esses com o Diego. C12H22O11, será que é isso? Deixa eu lembrar aqui, peraí. Deixa eu pegar na internet aqui rapidinho. Glicose eu sei qual é, agora sacarose, de cabeça eu não lembro. Sacarose. Sacarose é C12H22O11, isso mesmo. Certinho. Show. E aí, eu quero saber qual é o ponto de ebulição da água
quando eu adicionar 100 gramas desse açúcar em 100 gramas de água. E como é que a gente faz essa conta? Existe uma formulinha para a gente calcular isso. Ou seja, a variação da temperatura de ebulição vai ser igual a uma constante, chamada constante ebulioscópica, que é conhecido, que é do solvente, relativo ao solvente aqui nesse caso, tá? Vezes a molalidade vezes o fator de Van Toff. Molalidade aqui, então, está indicando, né, tem a ver com a quantidade de soluto. Então, a variação de temperatura é proporcional à molalidade. E o que é molalidade? Molalidade, diferente de molaridade, né, que nós falamos já de molaridade. A molalidade é o número de mols do soluto dividido por quilo de solvente. Por quilo de solvente. Isso é uma unidade de concentração muito específica, que só é usada aqui nesse momento, chamado de molalidade. Então, substituindo ali, ó, ficaria assim, ó, a variação de temperatura de ebulição vai ser igual a constante ebulioscópica vezes a molalidade, que é o quê? Número de mols do soluto dividido por quilo de solvente, vezes o fator de Van Toff. Bom, deixa eu duplicar aqui o slide, porque a gente perdeu espaço aqui. Substituindo agora, no caso do açúcar, né, colocado na água, como é que seria o ponto de ebulição, então? Vamos voltar aqui, ó. O que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer a constante ebulioscópica. Isso é um valor conhecido, é um valor dado, tá? Eu tenho tabelas, ou o problema vai te dar isso. Aqui, ó. Constante ebulioscópica da água, ó. KE da água, quanto que vale? 0,52. Então, eu vou substituir lá, 0,52. Eu ficaria assim, ó. Delta, repetindo, né? Delta T de ebulição vai ser igual a constante ebulioscópica, que vale 0,52, vezes o número de mols dividido por quilo de solvente. Número de mols de quem? Do soluto. Quem é o soluto? É a sacarose. Quanto que vale a sacarose, a massa molar da sacarose? Ó, 12, 1 e 16. Se você multiplicar isso tudo aí, né? E resolver, né, qual é a massa molar, quanto que vai dar? C12, 12 vezes 12, 12 vezes 12, obrigado, já resolveu para mim, 342. Então, 342 gramas por mol é o que mesmo? É a massa molar dele. Isso vale 1 mol. 342 é 1 mol. Quanto que vale 100 gramas de açúcar? Eu vou descobrir o número de mols de açúcar, né? Só dividir 100 por 342. Você vai achar o número de mols igual a 0,29. Né? Só peguei aqui ó, essa massa e dividi pela massa molar. Né? Eu achei o número de mols. Ou seja, isso aqui eu sei quanto que vale. 0,29. 0,29 dividido por quilo de solvente. Quanto solvente que eu tenho? Eu tenho 100 gramas de solvente, 100 ml, né? A densidade da água é 1, né? 100 ml. 100 gramas equivale a quantos quilos? Né? 0,1 quilo. Então, substituindo, 0,1. Vezes o fator de Van Toff. Quanto que vale o fator de Van Toff? O fator de Van Toff, em homenagem ao cara lá, Van Toff, nós discutimos isso no finalzinho da aula passada. O fator de Van Toff nada mais é que a quantidade de partículas que esse soluto vai liberar. Então, por exemplo, se eu coloco NaCl em água, 1 mol de NaCl libera 2 mols de partículas. Ok? 2 mols de partículas. Então, o fator de Van Toff seria quanto para o NaCl? Seria 2. Tudo bem? Então, eu preciso saber quantos íons são liberados pelo determinado composto. Né? No caso do HCl, no caso do ácido fúrico, por exemplo, H2SO4, quantos íons ele libera? Ele libera, ó, H+, mais, quantos H+? 2, mais SO4, 2 menos. Então, qual é o fator de Van Toff aqui, ó? 2 mais 1, que vai dar 3. Ok? Isso seria um fator de correção, tá? Um fator de correção. Porque, na verdade, quando eu coloco um soluto na água, ele não fica dessa forma. Ele fica da forma dissociada, né? Então, eu tenho 2 mols de partículas lá na água, atrapalhando, né,
o soluto. Ah, aliás, atrapalhando o solvente, né? No caso do açúcar, o açúcar é uma substância orgânica. Balanceamento, Larissa. Vou voltar aqui, vou voltar aqui então, peraí. Ó, H2SO4 é um ácido que libera, ó, 2H+. Por que 2? Tem 2 aqui embaixo. 2H+, mais o quê? Isso aqui, ó, que é o 1SO4. A carga do SO4 é quantos? Como aqui é duas cargas positivas, aqui tem que ser duas cargas negativas. Então, ó, 2 com mais 1, 3. Balanceei o meu processo. A minha equação. Entendeu? Sim ou não? Por exemplo, CaOH2. É uma base. É o hidróxido. O hidróxido vai liberar, ó, cálcio. Qual é a carga do cálcio? Família 2A mais 2. Mais hidroxila, OH-. Só que são duas aqui entre parênteses, ó. São duas. Total vai dar quantos? 3. Ok? E por aí vai, tá? Quem libera íons? Quem libera íons? Os ácidos, as bases, né? E os sais, não é isso? Por exemplo, a sacarose, né? A sacarose, o açúcar de casa, não é um bom condutor de eletricidade, de corrente elétrica. Por quê? Se eu faço aquele experimento da lâmpada que acende dentro de uma solução, né? Por que o açúcar não acende a lâmpada? Porque o açúcar não produz íons, né? A sacarose, nesse caso, que é essa molécula orgânica aqui, ó, que é C12H22O11, se eu colocar ela em água, vai continuar sendo C12H22O11. Ela solubiliza, mas ela não dissocia, né? São termos diferentes. Ela não dissocia por quê? Porque não gera íons. E se não gera íons, né? Ela não conduz corrente elétrica. Em outras palavras, 1 mol de sacarose libera 1 mol de sacarose. O fator de Van Toff aqui, ó, é quantos? 1. Então, para moléculas orgânicas, na maioria dos casos, o fator de Van Toff vai ser 1. Então, o fator de Van Toff da equação aqui, ó, o Izinho, é igual a quantos? É igual a 1. Então, resolvendo aqui meu ΔT de ebulição, quanto que vai dar? Vai dar ΔT de ebulição, vai ser igual a 0,52, que é a constante, vezes a molaridade que está aqui, né, embutida aqui dentro, né? Vezes 0,29 dividido por 0,1. Isso vai dar 1,5 graus Celsius. Então, a água vai ferver a que temperatura? A água vai ferver a temperatura de 1,5? Sim ou não? Obviamente não, né? Obviamente não. Não faz sentido nenhum isso, né? Esse delta que a gente achou é o quê? A variação de temperatura é o quanto que vai deslocar a temperatura de ebulição. Que normalmente é quantos? A temperatura de ebulição da água é 100, né? Só que vai variar quantos? 1,5. Então, a temperatura vai ser 101,5. Show de bola. Vai ferver um pouquinho maior do que normalmente ferve. E com relação à fusão, se eu colocar essa água com açúcar num cubinho de gelo, num cubinho dessas formas de gelo, e colocar no congelador, qual que seria a temperatura de fusão dessa água com açúcar? Quase isso, Gabriel, quase isso, Larissa. Isso foi uma dúvida que o Diego teve no atendimento também. Por que não vai ser a mesma variação da temperatura de ebulição? Por quê? De novo, a fórmula, a equação para se resolver o delta de fusão é o mesmo, mas a constante é diferente. Muito bem, Deluca.
A constante é diferente. Então, a gente não pode afirmar que a temperatura, o delta vai ser o mesmo. Olha aqui, ó. Você fala assim, professor, a equação é a mesma. É a mesmíssima, ó. Delta T de fusão é igual a constante vezes a molaridade vezes I. Só que essa constante aqui que a gente usou, de 0,52, no caso da crioscopia, ele tem outro valor, tá aqui, ó. Ele vale para a água, ó, o Kc é 1,86. Então, o delta vai ser diferente. O delta vai ser maior por causa da fusão, tá bom? Então, isso é uma pergunta boa. Ó, o delta T de fusão, então, vai ser quantos? 1,86. Só que o resto aqui a gente já calculou, né? A molaridade a gente já sabe, não vai mudar. É 0,29 dividido por 0,1. Isso não muda, porque o sistema é o mesmo. Vezes o I, que é 1. Então, o delta T de fusão vai ser 1,86 vezes 0,29 dividido por 0,1. Isso vai dar 5,39. Aí, Juan, isso vai responder uma pergunta que talvez você fez aí, ó. O delta T, tanto de ebulição quanto de fusão, o delta T não tem sinal. Você calcula ele sem sinal. Por quê? Porque a constante não tem sinal, a molaridade não tem sinal, o fator de Van 't Hoff não tem sinal. Você tem que lembrar, Juan, você tem que lembrar o seguinte, sempre, ó, isso tem a ver com a nossa interpretação. Sempre a ebulição, ela vai aumentar e a fusão, ela vai diminuir. O congelamento vai diminuir. Então, você tem que lembrar que na hora de calcular o delta, no caso da ebulição, você soma, e no caso da fusão, você tem que diminuir. Você tem que lembrar disso. Então, a temperatura de fusão ou de congelamento da água, que é a mesma, vai ser quantos? Temperatura de congelamento da água vai ser 0, que é o normal, menos quantos? 5,39. Ou seja, temperatura de fusão vai ser menos 5,39 graus Celsius. A água vai congelar numa temperatura mais baixa do que o normal. Aí, nesse caso, você tem que lembrar dessa característica. No caso da fusão, você tem que subtrair, e no caso da ebulição, você tem que somar. Larissa, a molaridade, Larissa, a molaridade é uma unidade de concentração que é só usada aqui em propriedades coligativas, tá? Nesses dois casos aí. Por isso que eu não falei com vocês antes lá em soluções, para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas a molaridade, por definição, é o número de mols do soluto dividido pela quantidade em quilos de solvente. Quem é o solvente no meu caso, no meu problema que eu acabei de falar aqui? O solvente no meu problema é a água, não é isso? Cadê? Aqui, ó, 100 gramas de água. 100 gramas de água equivale a quantos quilos? 0,1 quilo. Então, ó, a molaridade vai ser, cadê onde que eu coloquei, ó? Número de mols de soluto, quilo de solvente. Quilo de solvente eu já sei, que é 100 gramas ou 0,1 quilos. Ok? E número de mols de soluto? Quem é o soluto? Tem que identificar. O soluto é o açúcar, que é a sacarose. Quantos gramas ele colocou? 100 gramas de sacarose. Qual o número de mols de sacarose contidos em 100 gramas? Isso tem a ver com matérias lá atrás, né? Do ano passado, inclusive. Né? A massa molar, ó. 1 mol vale 342 gramas. 100 gramas, eu vou achar o número de mol X. X vai dar 0,29 mols. Então, a molaridade, nesse caso, vai ser o número de mols, 0,29 mols, dividido por quilo, que é 0,1 quilo de água. Ele pode me dar todos os outros elementos, nesse caso soluto, provavelmente você quer dizer, né? E me pedir para descobrir o quilo do solvente, por exemplo. Pode. Entendi sua pergunta. Por exemplo, ele te dá o quanto variou a temperatura, não é isso? Ele te dá quanto variou a temperatura. Ah, variou tantos graus. A temperatura quando colocou um soluto lá naquele sistema. Ah, variou 3 graus. Né? Aí você tem a variação, ele te dá constante
te dá o número de mols de soluto e não te dá a massa, aqui, o 0,1 aqui do solvente. E você vai ter uma incógnita só, né? E aí você vai descobrir qual é a massa do solvente. Dá para descobrir, sim. Isso aí, Delano. Se ele der o delta. Se ele der o delta. Sempre vai. Uma equação como essa, obviamente, ele vai ter que te dar... faltar uma incógnita para resolver as outras, né? Não tem como ficar faltando duas incógnitas, você não vai sair do lugar, né? Ok? Então, essas duas equações que a gente acabou de ilustrar aqui na forma de um cálculo, né? De um cálculo bem tranquilinho, é para mostrar para vocês o quanto vai variar a temperatura de ebulição e quanto vai variar a temperatura de fusão de um determinado solvente. Aí, geralmente, o solvente que a gente trabalha é água, né? É o solvente mais comum, né? Quanto vai variar a temperatura de ebulição e de fusão quando a gente coloca uma determinada quantidade de soluto. Note que é proporcional à quantidade de soluto. Quanto mais soluto eu colocar, né, o que vai acontecer com a molalidade aqui? Ela vai aumentar, né? Quanto mais soluto eu coloco, maior vai ser a molalidade, maior vai ser o delta aqui de fusão ou de ebulição nesse caso, né? Então, a variação de temperatura ela é função da molalidade. Isso, Mariana, isso. Se eu tenho... geralmente a gente expressa o solvente na forma de volume, né? Então, para converter volume para massa, né? Para aplicar aqui na equação, né? Automaticamente ele precisa fornecer a densidade. Ninguém obviamente, precisa decorar a densidade dos líquidos, né? Da água a gente está mais acostumado, que é aproximadamente 1 a densidade. Mas o álcool tem uma densidade, que é usado como solvente também. O benzeno, que é um solvente da química orgânica, tem uma outra densidade, por aí vai, né? Mas isso aí, para converter volume para massa, a gente precisa ter o valor da densidade. Então, temos dois efeitos coligativos, um chamado, na verdade, 3 até agora, né? Um primeiro, que é o abaixamento da pressão de vapor, chamado de tonoscopia. A tonoscopia vai causar a ebulioscopia e também a crioscopia, né? Lembrando que a variação de temperatura de ebulição e fusão pode ser diferente porque as constantes são diferentes. Ok. Bom, isso aqui também nós fizemos um exercício na aula passada. Eu vou agora terminar a parte de propriedades coligativas. Por isso que a aula hoje vai ser um pouco mais curta, bem mais curta, porque a gente está encerrando as propriedades coligativas. E falar da última propriedade coligativa, que é conhecida como osmometria. Osmometria. Ou também, vocês conhecem muito bem, chamado de osmose. Professor, agora você misturou biologia com química. Sim, né? Mas a gente vai ver aqui dentro de uma visão da química, né? O que é osmose, né? Bom, vocês conhecem muito melhor do que eu o processo da osmose. O processo da osmose é um processo de transporte, né, ativo, né, que eu tenho solventes, né, solvente nesse caso, tentando igualar uma concentração, né, seria basicamente isso. Solvente migrando de uma região para outra para tentar igualar a concentração da solução. Aqui tem um exemplo clássico, né, se eu coloco aqui uma rosa dentro de um frasco com água pura, e aqui eu tenho a rosa dentro, uma flor, sei lá o que é isso, dentro de água com sal. Água e sal. E o que eu observo com o tempo, né? Eu observo com o tempo que a planta ali, a flor com água e sal, ela murchou. Por que ela murchou? Pergunta. Por que ela murchou? Porque o sal puxou a água. De quem? Muito bem. Já houve
uma transferência de solvente, né, das células, né, da planta para a água. Né? Houve um transporte de água aqui nesse caso. E com qual o objetivo desse transporte? O objetivo desse transporte é tentar igualar a concentração, né? Tornar os dois sistemas, que a gente chama de sistemas isotônicos. Lógico que isso, ela não vai conseguir fazer isso, né? Porque a quantidade de sal aqui é tão grande e a quantidade de água dentro da planta é pequena, ela não vai conseguir igualar nunca, né? Mas a consequência disso foi uma migração de água de dentro das células, né, da planta para fora do sistema, né? Para tentar igualar. Muito bem. Então, a osmose nada mais é do que um processo de transferência. Sim, aí nesse caso tivesse pouca água, Larissa, pouca água com sal aqui dentro, né? Pode ser que ela consiga igualar, mas sei lá, mesmo assim, né, a quantidade de água que tem dentro de uma planta não é tão grande assim que é capaz de migrar e igualar. Acho difícil isso. Acho bem difícil. Então, o que é o processo de osmose? Né? O processo de osmose é um processo de transferência, né, de migração de solvente através de uma membrana, que a gente chama de membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana semi, né, que permite só a passagem de solvente, né? Só o solvente consegue passar. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, dois compartimentos. Um compartimento onde eu tenho água pura, por exemplo, e um outro compartimento que está sendo dividido por uma membrana semipermeável, eu tenho soluto ali adicionado ao solvente. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma migração de solvente do lado menos concentrado, né? Menos concentrado para o mais concentrado. Ok? Mais concentrado. Esse fluxo de solvente de um lado para outro, com o objetivo de tentar igualar a concentração dos dois lados, né? Obviamente não vai conseguir. Qual é a consequência disso? Olha, se você observar, ó, olha os níveis dos líquidos nos dois compartimentos, né? Quando ocorre a migração de solvente, obviamente, esse lado, né, o lado esquerdo da tela de vocês aí, né, vai diminuir a quantidade de solvente, não é isso? Em consequência, vai aumentar o volume do outro lado, né? Essa migração, pessoal, e é mais importante agora na visão da química, tá? Essa migração, esse fluxo de solvente de um lado para o outro, né? Imagina, né, eu tenho uma movimentação de solvente num sentido, né? No sentido do menos concentrado para o mais concentrado. Esse movimento de solvente cria o que a gente chama de pressão. Chamada aqui nesse caso de pressão osmótica. Ok? Uma pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É esse fluxo causado aí pelo movimento de solvente de um lado para o outro. Ok? Com relação à osmose, vocês têm dúvida? Não, né? Bem, vocês viram na biologia, eu acho que está bem claro isso, né? Mas eu quero aqui avançar um pouquinho em relação à questão da osmose. Se tiver alguma pergunta, façam aí. Bom, aqui estou mostrando alguns experimentos clássicos, né, do processo de osmose. Um deles você pode fazer em casa, cortar uma batata, né? Pegar uma batata e fazer tipo um buraquinho na batata, tirar um pouco da massa da batata e fazer um buraco, e colocar um pouco de sal ali dentro daquela cavidade, né? E aí o que você vai observar com o tempo? Com o tempo, né, o que a gente observa é a batata murchando, né? Ela vai murchando. Por quê? Porque vai tendo uma transferência de água, né? De água de dentro das células da batata, né? Para fora, onde tem sal, para tentar igualar. Tanto é que, se vocês observarem aqui, ó, tem bastante água aqui agora, né? Nessa cavidade. Isso mostra o efeito
do processo da osmose, né? Uma curiosidade aqui por que eles salgam a carne? Qual o objetivo de salgar a carne, né? A famosa carne seca, né? Que alguns amam, outros odeiam, né? Tem gente que adora carne seca, tem gente que não gosta. Mas qual o objetivo da carne seca, né? De se fazer carne seca? O grande objetivo de fazer carne seca, de salgar uma carne, é de você fazer a conservação dela. Mas por que conservação? Da onde que saiu essa ideia, né? Antiga pra caramba. Quando você acrescenta sal a um alimento, acontece o processo de osmose, né? Toda aquela água contida na célula, né, da carne, ela sai, né, em direção para igualar, em direção, né, para fora, para igualar a concentração. E aí, quando você retira todo o líquido de uma célula, principalmente a água, você evita com que bactérias, fungos, que precisam da água para sobreviver, estrague aquela carne. Então, na verdade, o processo de adição de sal numa carne é um processo de conservação. Nada mais é que um processo de conservação e nada mais é que um processo, está envolvido o processo de osmose, né? Aqui um experimento bem legal também, que dá para fazer em casa, é você colocar, aqui diferente desse experimento, é você colocar um canudinho dentro de uma cavidade, dentro de um buraquinho da batata, fazer um buraquinho bem lá dentro mesmo, e colocar tipo um canudinho, um cotonete, né, sem as pontas, obviamente, e aí você colocar dentro do canudinho, colocar água mais corante. Água mais corante. E aí, o que você faz? Coloca a água mais corante e observa o nível desse corante inicial. E aí coloca essa batata dentro de uma água com sal, por exemplo. Água salgada. Mergulhada dentro de uma água salgada. E aí você vai observar a variação desse nível aqui, né? A variação do nível, por quê? Porque o que vai acontecer com o tempo, né? A água aqui da batata vai migrar aqui para a água salgada e esse nível aqui vai começar a cair, né? Essa é uma forma prática e bem fácil de você verificar a osmose. Não precisa ser mais fácil do que, por exemplo, você temperar uma salada, né? Se você coloca uma salada de alface, por exemplo, e coloca sal, né? Daqui a pouquinho você vai ver que a sua alface está toda murcha, né? Por quê? Porque vai ter migração de água, a célula, né, vai se romper lá dentro do alface, né, da célula vegetal nesse caso, vai se romper, vai liberar água e vai ser liberado para fora. Aí você daqui a pouco vai ver uma alface toda murcha, né? Obviamente também isso é muito, né, importante no sistema sanguíneo, né? No sangue, por quê? No sangue a gente tem, né, uma pseudocélula aqui, né, que são as hemácias, né? E essas hemácias, elas têm uma membrana, né, permeável, semipermeável. E aí, dependendo do líquido que você injeta na veia, você pode ou estourar essa hemácia ou murchar essa hemácia, vamos dizer assim, colocando em português bem claro. Por isso que as soluções, né, o soro fisiológico de hospital, por exemplo, ele é formulado, né, a indústria tem que ser muito bem controlada ali, nesse caso, porque a concentração de sal ali colocada no soro, né, fisiológico, ela tem que ser igual à concentração de sais do sangue, né, ou seja, o soro fisiológico tem que ser isotônico, né, iso igual, né, tem que ser de igual concentração em relação à concentração de sais no sangue. Por quê? Porque senão pode acontecer aí migração de água, né, para fora da hemácia ou migração de água para dentro da hemácia. Nos dois casos, eu tenho problemas, né, parecidos, né, que não pode acontecer. Então, eu tenho que ter uma aplicação lá na veia do paciente, né, de uma concentração que é isotônica em relação ao sangue. Isso aí, pode acontecer. Pode acontecer. Muito perigoso isso, né? Então,
o controle, né, da pressão osmótica, né? A pressão osmótica tem que ser bem controlada, de modo que a quantidade de água que entra e sai, né, tem que ser a mesma. A taxa que entra e sai tem que ser a mesma. Então aqui, ó, sabe-se que por osmose o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável na direção da solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à do rio e hipotônico em relação à água do mar. Se um peixe de água doce for colocado na água do mar, peixe de água doce for colocado na água do mar, o que acontece com ele? Primeira coisa aqui, letra E, ele vai sobreviver? O que vocês acham? Só se for um peixe mutante, né? Um peixe adaptado, né? Obviamente não. Qual que seria a alternativa aí? Morre porque sai água do seu corpo? É isso? Seria isso? Todo mundo concorda com o Molim? Ixi, nossa, agora ferrou, hein? Eduardo, isso aqui, ó, não pode nunca acontecer. Porque o que migra é o solvente, tá? O que migra é solvente. O sal não migra de um ambiente, de uma semicélula para outra. Então, tanto a D quanto a C estão erradas, né? Porque se há migração de alguma coisa, é dissolvente, né? Então, aqui ficamos entre a A e a B, ó. Morre porque entra água do mar no seu corpo. Lembra que o peixe ele é de água doce e está sendo colocado na água do mar, que tem concentração de sal muito grande. Então, seria qual? É isso aí, é B mesmo. Como o corpo dele, né? O corpo dele é um corpo que tem uma concentração salina baixa em relação ao que está lá de fora, né? O que vai acontecer? Para tentar igualar essas duas concentrações, vai sair água do peixe, né? Em relação à água do mar. Ele vai morrer, obviamente. Por isso que não sobrevive você colocar peixe de água doce na água salgada ou vice-versa. Bom, o que eu estou preocupado agora é o seguinte, para a gente terminar a aula, ó, já terminar bem cedo, tá? Ainda bem, né? Depois, só no finalzinho a gente vai fazer alguns exercícios de revisão. Aqui, ó, eu tenho fluxo de solvente de um compartimento para o outro. Isso, como eu falei, é criado uma pressão osmótica. Uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica a gente representa pela letra π. Pressão osmótica. Essa pressão é como se fosse a pressão de um gás, né? Mas aqui você vai entender como sendo a pressão de um líquido, tá? É um líquido exercendo uma pressão, porque o fluxo dele de um lado para o outro gera uma pressão. A pressão osmótica. Essa pressão osmótica, olha, essa pressão osmótica é causada, né, de um lado para o outro. Só que nesse caso aqui ele está invertendo, tá, pessoal? Por que ele está invertendo? Eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque aqui desse lado, ó, tem água salgada, e do outro lado tem água doce. Aqui, ó, água doce. Então, vamos voltar aqui no desenho para tentar explicar um negócio para vocês. O normal é o quê, pessoal? O normal é o solvente migrar do lado menos concentrado para o mais concentrado, ok? Isso vai fazer com que o líquido, né, que tem aqui o solvente, nesse caso, puro, ele vai diminuir, enquanto que o líquido que tem o soluto vai aumentar, ok? Quanto mais soluto eu tiver desse lado, maior vai ser o fluxo, maior vai ser a pressão. Por isso que a osmose é considerada uma propriedade coligativa. Apesar de não ter ligação nenhuma com as propriedades anteriores, a osmose é considerada uma propriedade coligativa. Por que é uma propriedade coligativa? Porque ela depende da concentração do soluto. Quanto mais soluto tiver, maior vai ser a intensidade da osmose, ok? Assim como ebulição e fusão são, né? Então, vejam bem, eu preciso calcular essa pressão aqui, ó. Como é que eu calculo essa pressão? Essa pressão, a gente vai tirar lá da equação dos gases ideais. PV igual a nRT. PV igual a nRT. Se eu passo aqui o volume para esse lado,
Fica assim, ó, P é igual a N sobre V, R, T. P, pressão, R, constante dos gases, T, a temperatura em Kelvin. Número de mols pelo volume. O que é número de mols pelo volume? Vocês lembram disso? Número de mols dividido pelo volume. Que unidade de concentração é essa? Mas qual é a unidade de concentração? Número de mols pelo volume. Molaridade. Isso aí, é o Mzão. Então, ó, substituindo, ficaria assim, ó. P, que na verdade que a gente vai, por uma questão de estética, a gente vai trocar para pi. Pi, pressão osmótica, é igual a molaridade vezes R vezes T. Ou seja, a pressão osmótica, a pressão desse líquido, nesse sentido, é igual a molaridade vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, é possível calcular a pressão osmótica, né? É possível calcular a pressão osmótica de um sistema, né? Se eu quero, por exemplo, se eu quiser igualar de novo esse nível, o que eu tenho que fazer? O que eu teria que fazer? Se eu quero igualar novamente esse nível, já que eu vou ter um fluxo de um lado para o outro. Porque note, ó, o nível está nessa posição inicial, esse seria o início. Aí depois de um tempo eu vou ter o nível do solvente vai cair e o nível da solução vai aumentar. Vamos supor que eu queira que os níveis voltem ao normal, voltem aos níveis originais. O que eu, operador aqui fora, o que eu tenho que fazer para inverter isso? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Vocês estão estudando pressão em... Eduardo, a pergunta é o seguinte, ó, de novo. Antes da osmose, antes da osmometria que ia acontecer, os dois níveis dos dois líquidos, dos dois compartimentos, estão iguais. Daí um tempo, ou seja, após certo tempo, o que vai acontecer? Vai ter um fluxo de solvente de um lado para o outro, ok? E isso tem uma consequência. O nível do lado do solvente vai cair, estava aqui em cima, ó, vai cair, e o nível da solução vai aumentar, porque, obviamente, eu tive a água migrando para o outro lado, e esse lado aqui vai aumentar o seu volume. A minha pergunta é, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer para voltar ao nível que estava antes? Não, Deluca. Vamos considerar a temperatura constante aí. Uma ideia seria colocar a mesma quantidade de soluto do outro lado. Agora, boa, seriam opções, mexer com a quantidade de soluto. Mas, de qualquer forma, você teria que tirar todo o soluto ou colocar a mesma quantidade de soluto do outro lado. Não é tão simples, né? Pensa em termos de pressão agora. Pensa em termos de pressão. O que eu deveria fazer em termos de pressão para inverter os níveis aí novamente? Lembra que esses dois compartimentos estão com os lados abertos, ó. Pensa numa seringa, como se fosse uma seringa aí. Que eu tenho uma seringa com êmbolo, por exemplo. Um êmbolo que vai para cima e para baixo, né? Tipo uma seringa. O que eu deveria fazer com o êmbolo para alterar o nível? Ah, é isso aí. É nesse ponto que eu queria chegar, Eduardo. Exatamente esse ponto aí. Eu teria que aplicar uma pressão aqui, ó. Aplicar uma pressão contrária à pressão osmótica. Porque, veja, eu tenho uma pressão osmótica que leva o solvente para um lado, e para eu igualar ou inverter isso, eu tenho que, pelo menos, aplicar uma pressão contrária. Isso é chamado, dentro da química, né? É chamado de osmose reversa. Osmose
reversa. E para que serve a osmose reversa? Daqui a pouco a gente vai aplicar essa equação, tá, da pressão, mas eu quero discutir um pouquinho com vocês antes a pressão osmótica, a osmose reversa. Já ouviram falar nesse termo, osmose reversa, alguma vez? Nunca ouviram, nunca ouviram. Beleza, até melhor, que aí vocês não têm vício nenhum. O que é osmose natural? Osmose natural é o solvente migrar do lado menos concentrado para o mais concentrado. Mas, no entanto, se eu aplico uma pressão contrária, ao fluxo de solvente, o que eu vou fazer? Se eu aplico uma pressão contrária ao fluxo de solvente, eu inverto o processo. A água que migraria do lado menos concentrado para o mais concentrado, vai migrar agora do mais concentrado para o menos concentrado. E qual o objetivo de se fazer isso? Vocês têm alguma ideia? Sim, a concentração da solução vai aumentar. Com certeza. Mas vocês têm ideia de alguma aplicação para esse tipo de osmose contrária? Osmose reversa? O que eu estou fazendo aqui, ó, quando eu estou aplicando essa pressão? E quando eu falo aplicar essa pressão, é alguém, tá? O sistema que está fazendo isso, né? Está gastando energia para isso acontecer. Isso aí, já pegou spoiler, né? Exatamente. Para isso daqui, ó. Para dessalinizar a água. Para retirar o sal da água. Ou, o mais correto, né? Para tirar a água do sal, né? Seria essa o princípio da osmose reversa. E qual é a aplicação prática disso? Para que isso? Regiões desérticas, regiões onde a água doce não é abundante. A gente está acostumado aqui com água doce pra caramba. Nosso país é privilegiado. Mas um país desértico, por exemplo, como é que faz para obter água potável? Né? Difícil. Numa região muito quente, semiárido, árido, no Nordeste, por exemplo. Como é que você faz para retirar, para fazer o tratamento de uma água? Imaginando que a gente tem água salgada em abundância, por exemplo, né? Água do mar. Como é que você faz isso? Você aplica uma pressão, você aplica uma pressão maior do que a pressão natural osmótica. Você inverte o processo. E como é que você faz isso? Existem sistemas, equipamentos que fazem isso, né? Fala. Professor? Oi. Primeiramente, bom dia. Eu não entendi. Bom dia, cara. Que saudade. Eu não entendi o esquema ali, por exemplo, desse aí da água da dessalinização. Tá realizando a pressão ali em cima da água do mar ali. Por que a molécula do sal, ali, no caso, é estável? Ela não vai para o lado também ali onde teria água, o fresh water ali. Boa pergunta. Porque, lembra, no processo de osmose, as membranas, elas são semipermeáveis. Ou seja, a membrana só permite a passagem do solvente. Como o soluto ele é maior, a partícula de soluto ela é maior, você só consegue a passagem do solvente. Então, a sua pergunta é legal. Isso vale na biologia também, né? Na biologia, o soluto não passa de um lado para o outro. O que passa é água, né? Porque na célula eu tenho uma membrana, que é basicamente a membrana celular, e essa membrana celular ela é semipermeável. Essa membrana só permite a passagem de solvente, o soluto não passa. Então, lá, o que eles fazem? Industrialmente falando, agora, eles colocam uma membrana, que basicamente é um polímero, que vai simular uma membrana semipermeável, e essa membrana só permite a passagem do solvente. O soluto fica, entendeu, Daniel? Então, quando ele aplica essa pressão, há uma migração contrária. Qual que seria a migração normal? Como eu tenho água salgada desse lado, a osmose normal seria a água sair daqui, da água fresca, né, para a água salgada. Mas como eu estou aplicando a pressão, eu inverto o processo. A água sai
da água salgada e vai em direção à água fresca, ou água limpa, nesse caso. Ok? Existe algum limite do tanto de água que vai passar da solução para o lado puro? Depende da pressão que eu estou aplicando, Deluca. É a função da pressão. Quanto maior a pressão que eu aplico, mais a água passa para o outro lado. Mas isso tem um custo, né? Qual é o custo disso? Por que isso não é feito aqui no Brasil? Porque, primeiro, a gente tem água doce à vontade, né? E o nosso sistema de tratamento de água, que vocês visitaram comigo no ano passado, é um sistema relativamente simples, né? Barato. Não tem muito gasto, né? Você trata muita água com um custo muito baixo, né? Aqui não, você trata pouca água com um custo elevado. Por quê? Essa pressão, Mariana, talvez essa é a sua pergunta, essa pressão que eu tenho que aplicar, ela vem de sistemas de bombeamento. Eu tenho que bombear, eu tenho que apertar, eu tenho que pressionar isso. Eu tenho vários sistemas de bombas, né? Bombas de pressão mesmo. E essas bombas de pressão são alimentadas como? Energia elétrica. Então eu tenho um custo de energia elétrica muito alto para exercer uma pressão contrária à pressão osmótica para fazer um tratamento de água. É viável? Para a gente não é viável. Mas para o cara que mora, para o cidadão que mora em Israel, por exemplo, que é um país que tem pouca água rio, pouca água doce, é muito viável. Entendeu a diferença? Aqui tem um sistema de dessalinização que está instalado, lógico, pequenininho, né, bem pequeno, aqui no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aqui, ó, é um vídeo, tá? Peraí, antes de mostrar o vídeo. Aqui, ó, deixa eu só mostrar uma figura. Eita, o que aconteceu? Peraí. Ué? Travou tudo? Ah, sim. Aqui, ó, é uma pequena imagem de um sistema, lógico que não é parecido com aquele sistema de pressão que eu mostrei, mas isso daqui, ó, esses tubos que são colocados, são tubos, isso aqui é em Tel Aviv, ó. Tel Aviv é Israel. São tubos nos quais a água salgada passa ali dentro, e aí eu tenho sistemas de pressão que vão dessalinizando a água, tá? Aqui é um sistema bem maior, né? Bem maior. Principalmente para lugares que tem regiões que tem água salgada, né? Deixa eu mostrar um vídeo aqui, não sei se vai ajudar muito vocês aí. A inglês, hein? Let's explain what osmosis is. Osmosis is a naturally occurring process in which a liquid, such as water, spontaneously passes through a membrane. The membrane, or semi-permeable barrier, allows some molecules, water through, but other molecules, like the majority of salts, are unable to easily pass through the membrane structure. The flow of liquid through such a membrane occurs naturally to try and even out the salt concentrations between the two solutions. That is, the liquid flows from a less concentrated solution, such as fresh water, to a more concentrated solution, such as seawater. When the direction of liquid flow is reversed, it's called reverse osmosis. By pressurizing the concentrated solution, in this case seawater, we are able to force water molecules in the reverse direction, the salty seawater side, through the membrane to the freshwater side. Bom, aqui provavelmente aqui uma planta industrial de Adelaide. Ó. Adelaide fica na Austrália. Esse sal aí, Molin, inclusive na própria membrana, vai sendo retirado. Eles vão retirando uma água que tem uma concentração de sal muito grande
que tem uma dupla função, né? Nesse caso, obter o sal de cozinha, né? Você pode obter o sal de cozinha ou o sal numa concentração que tem água ali, um pouquinho de água, mas muito baixa, né? Mas que pode ser usado como comercial, sal comercial mesmo, né? Aqui tem a membrana, ó, a de osmose, ó, lá os tubos. É um pouco mais difícil de entender isso aqui. É do mesma planta industrial, lá de Adelaide. Opa, eu fiz. É um negócio bem tecnológico, assim. Isso aí é membrana, ó. É um polímero. Poliéster. Zero vírgula dois microns, é o tamanho do poro, ó. É o tamanho do poro. Professor, um micron é quantas vezes menor que um centímetro? Oi? Um micron é quantas vezes menor que um centímetro? Só para ter O uma ideia de micro é tamanho. 10 a menos 6, né? 10 a menos 6 metros. 10 a menos 6 metros. Cara, aí que tá o grande detalhe, Eduardo. É tecnologia de ponta, cara. É você... Os polímeros, eles têm essa característica de você conseguir controlar poros com muita facilidade. E assim, isso envolve ciência de ponta. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma propaganda aqui do meu doutorado, né? Durante meu doutorado, eu tinha que fazer um material, um sólido, que a gente chama de peneira molecular. O que é uma peneira molecular? Como o nome está dizendo, é uma peneira, é um sistema no qual os poros têm um tamanho de nível de molécula, tamanho de molécula. Então, o que eu fazia? Eu sintetizava, vou falar assim bem rapidamente, eu sintetizava um material que é sólido, que é uma sílica, e aí o que eu fazia? Usava um molde molecular. O que é um molde molecular? O molde molecular nada mais é que uma estrutura, não sei se vocês já estudaram dentro da biologia, os surfactantes, que forma aquela micela, aquele sistema circular, cabeça-cauda. Eu usava um sistema desses, que tinha um tamanho, né? Ela se organizava no tamanho, e aí o que acontecia? O meu sólido, ele se formava todo em volta dessa micela. Ele se cristalizava todo em volta. E aí o que eu fazia depois? Eu levava isso para o forno a 400 graus Celsius, 450 graus. Essa micela, como era de matéria orgânica, ela evaporava. E o que ficava era o buraco. Então, eu estou falando, olha só, eu estou falando de tecnologia, assim, de ponta, entendeu? Então, os caras conseguem de maneira similar, os caras conseguem fazer polímeros com tamanhos de poros muito bem controlados, para simular uma membrana sem permeável. É barato isso? Obviamente não é barato. Tanto é que é só mesmo países ricos que detêm essa tecnologia, como Israel, por exemplo, que detém muito essa tecnologia. É bem doido esse sistema. Água pura saindo, eu ia falar o sal agora. Vai entrando tipo no espiral lá.
Ô, professor, então esse aí não tem aquela parada de pressão. Tem, então, tem que ter essa... O rapaz só Essa- passa pelo filtrozinho ali, não? Não, mas essa água aqui, esse feed water aqui, ele vem pressurizado. Essa água vem com alta pressão. Ah, tá. Aí quando chega nesse sistema que está tudo ali confinado, a pressão aumenta ainda mais. Então tem que ter pressão, tem que ter pressão. Bombas de, que chama de vessel. Ué, voltou? Ê, caramba. Ó, peraí. São vários estágios, tá vendo? Ó? Água. Bem surreal o negócio, né? A gente não está acostumado com isso. Mas é o que, por exemplo, Israel faz para tratar a água. Tem um custo, né? Um custo energético muito grande. Você precisa de um sistema de bombeamento, e não só isso. Você precisa essas membranas, elas têm um tempo de vida, elas têm que ser trocadas de vez em quando, porque elas se rompem por conta dessa pressão elevada, né? Que além de tudo, a membrana tem que aguentar o tranco da pressão, né? Então, o custo disso não é muito barato. Eu tenho no laboratório, aqui em Castelo, eu tenho um sistema porque também é vendido, sistemas de tratamento de água por osmose reversa, eles são vendidos para laboratório para tratamento de água, tipo a água destilada, né? Substituição, na verdade, à água destilada. Um dos processos para você purificar a água é destilar. Só que a destilação é um processo que a água não fica tão pura e também gasta muita energia, porque você tem que aquecer, né? O processo de osmose reversa, a água sai muito pura, Então, por exemplo, o laboratório aqui a gente usa, para fazer medicamento e tudo mais, a gente usa água de osmose reversa. Parece bem futurista isso, né? Mas já existe, né? É um processo que já existe. Ok? Vamos lá, então. Para a gente terminar, vamos fazer um exercício aqui, ó. Ei, caramba. Envolvendo osmose. Tá. Ó. Então, lá atrás eu falei assim, ó. A pressão osmótica é igual a molaridade vezes, aqui é molaridade mesmo, tá? Não é molaridade não, é molaridade, vezes o R, vezes o T, e faltou também o fator de Van 't Hoff, né? Continua sendo usado aqui, ó, ok? Eu tenho que usar o fator de Van 't Hoff. Então, por exemplo, uma questão aqui, ó. Injeções endovenosas de glicose são aplicadas em pessoas que estão alcoolizadas. A solução de glicose que é injetada nas veias desses pacientes deve ser isotônica em relação ao sangue, para não lesar os glóbulos vermelhos. Considerando que o sangue humano possui uma pressão osmótica π da ordem de 7,8 atmosferas, então, ou seja, o sangue normalmente tem uma pressão osmótica de 7,8 atms. Por que ele tem essa pressão osmótica? Por conta dos íons que estão dissolvidos no nosso sistema sanguíneo, né? Então, a pressão osmótica causada ali é de 7,8 atms. A letra A, ele diz assim, ó, qual deve ser o valor da pressão osmótica da injeção endovenosa a ser aplicada no paciente alcoolizado?
qual deve ser a pressão osmótica da injeção endovenosa a ser aplicada no paciente alcoolizado? Letra A, quanto que vale? Não precisa fazer conta nenhuma. 7,8. 7,8. Muito bem. Tem que ser isotônica, né? Tem que ser isotônica. A glicose que ele vai injetar tem que ter a mesma pressão do sistema sanguíneo. Letra B que eu quero agora. Demonstre, através de cálculos, que o soro fisiológico, utilizado nas injeções endovenosas, é uma solução de concentração 0,16 mols por litro em cloreto de sódio. Então, vejam bem. Ele quer saber isotônica. Não. É quase isso, Molim. É quase isso. Mas isotônica tem a ver com vamos dizer assim, duas semicélulas, vamos supor assim, fora da célula e dentro da célula. Fora da célula e dentro da célula, as concentrações estão iguais. De quê? As concentrações dos sais que estão dissolvidos. A gente chama de sistema isotônico. Se, por exemplo, a concentração de sal fora da célula é maior do que dentro da célula, a gente diz que lá de fora está hipertônico em relação a dentro da célula. Então, esses termos aí são muito mais termos de biologia. Esse isotônico tem a ver o quê? A concentração de fora está igual à concentração de dentro. Ou seja, a concentração da solução de glicose que vai ser aplicada no cara é igual à concentração de íons dissolvidos dentro da célula. A gente chama isso de sistema isotônico. Isotônico. Bom, e aí ele fala assim na letra B que mais importa, presta atenção agora. Demonstre através de cálculos que o soro fisiológico utilizado nas injeções é uma solução de concentração 0,16 mols por litro em cloreto de sódio. Então, o soro fisiológico que vai ser aplicado tem que ser um soro isotônico. E o soro isotônico, π igual a M vezes R vezes T vezes I. Então, a concentração, a pressão osmótica é igual à concentração molar vezes R vezes a temperatura vezes o fator de Van 't Hoff. Ele quer demonstrar que isso aqui, ó, ele quer que a gente demonstre que isso aqui vale 0,16 mol por litro. Quanto que vale a pressão quando esse cara está isotônico, quando o soro fisiológico está isotônico em relação ao sangue dele? A pressão osmótica vale 7,8 atm. Igual a molaridade é o que eu quero provar. O R é a constante dos gases, 0,082. A temperatura do corpo do cara é 298 kelvins, que ele deu aqui no problema, 298. E agora o I, quanto que vale o I? Aí que está o grande detalhe, né? Lembra o fator de Van 't Hoff? O NaCl é um íon que dissocia em dois, é um sal que dissocia em dois íons. Então, o fator de Van 't Hoff aqui, ó, é 2. O I vale 2. Então, resolvendo, 7,8 é igual a 0,082 vezes 298 kelvins vezes 2, que é o fator de Van 't Hoff. Isso dá 48,87 M. Então, M vai ser quantos? 7,8 dividido por 48,87. Isso vai ser 7,8 dividido por 48,87, que vai dar 0,16 mol por litro. Quanto que é que ele queria que provasse que a gente provasse que a concentração era 0,16. Provamos, ó, como queríamos demonstrar. Ok? Provamos que a concentração é 0,16 mols por litro.
O corpo a 25 graus Celsius já morreu, exato. Mas aqui ele considerou uma situação bem ideal, né? 298 kelvins. Não é, né? 298 kelvins a temperatura do corpo do cara. Ok? Entenderam? Alguma dúvida em relação ao cálculo que eu fiz? Envolvendo essa equação aí de pressão osmótica? Sim, o que, Larissa? Então tá bom. Beleza. Então, com isso, a gente encerra, pessoal. A gente encerra as propriedades coligativas, né? Na semana que vem, eu vou iniciar um assunto novo chamado termoquímica. E na semana seguinte, já está marcado lá no AVA, se vocês perceberem, já tem um link lá marcado para avaliação, segunda avaliação do segundo bimestre. Ok? Então, na semana que vem seria uma matéria nova, a gente vai começar a matéria nova, chamada de termoquímica, e na outra semana, avaliação. Tranquilo? Alguma dúvida? Depois vou passar alguns exercícios da aula de hoje, sobre osmose, obviamente. E aí vocês têm até a tarde para a noite, na verdade, para me entregar a lista da semana passada. Belezinha? Um abraço, pessoal. Valeu.